Estatísticas de sites de questões devem ser consideradas para aferição de desempenho? Isso é o que a gente vai falar hoje. E a resposta é depende, tá certo? Vamos lá. Muita gente, inclusive isso foi tema de um post meu recente, muita gente criticou, dizendo que tinha que fazer muitas questões, porque os aprovados falaram que faziam 50 mil questões, ou tinha que ter mais de 80% de acerto nas matérias para passar isso. O que acontece, pessoal? Normalmente, as pessoas fazem questões do que acabam de estudar de um determinado tema específico, ou mesmo que não tenham estudado certo tema, costumam fazer questões só sobre um tema. Dificilmente, isso é exceção, elas fazem questões de todos os temas daquela disciplina, ou seja, todos os assuntos daquela disciplina. E aí, é importante que vocês saibam de uma coisa. O nosso cérebro, ele sempre vai buscar o conforto, sempre vai buscar a zona de conforto. Então, mesmo que você faça questões de algo que você não estudou, a partir da quinta, sexta, 10ª questão daquele tema, suponhamos, ele vai estar extremamente confortável com aquilo ali, porque ele já, a partir das primeiras questões, ele já captou o assunto que está sendo estudado e ele vai fazendo pouquíssimo esforço para acertar aquelas questões. E o que acontece? Aquilo ali vai ficando na sua estatística. E aí você vai acertar naturalmente muitas questões, porque o seu cérebro já se acostumou com aquela temática, tá certo? A gente não deve deixar o cérebro confortável, sempre deve tentar deixar ele desconfortável. Por quê, Adalberto? Porque ele, buscando mais informações com mais dificuldade, ele fatalmente vai render mais. O cérebro é um músculo mental, do mesmo jeito que os nossos músculos físicos. Então ele cresce como o nosso músculo físico cresce. Como o nosso músculo vai crescer? Se a gente pegar um peso de meio quilo na academia, ou se a gente pegar um peso de 20 quilos, ou começar por 10 quilos e for aumentando? Naturalmente é a segunda hipótese. Então o cérebro ele não vai render tão bem se você fizer questões do que aquelas questões sempre sobre o mesmo tema. Tá certo? Então, identificado isso, o que é que vai acontecer, galera? Vocês vão fazer muitas questões de determinados assuntos e realmente o índice de acerto vai ficar lá em cima. Aí, muitas pessoas vêm me questionar, Alberto, mas o meu nível de acerto no site de questões está 80% na matéria, eu cheguei na prova e errei bastante questão, só acertei 40%. O que é que aconteceu? Simplesmente na prova cai todos os assuntos da disciplina, não cai somente um. Então na prova o seu cérebro continuamente tenta buscar as informações, sendo que se ele não tiver treinado para buscar aquelas informações de modo mais aleatório e não somente sobre um determinado assunto, ele não vai conseguir. Então a culpa é sua, porque você não treinou o seu cérebro, você exercitava de um jeito nas suas questões, chegou no jogo, que é a sua prova, você pegou algo totalmente diferente, que eram questões de temas variados. Então, se for estudar, estude todos os assuntos daquele tema para você treinar o seu cérebro. Roberto, mas eu não estudei o assunto. Questão não serve só para fixar conteúdo. Tem inúmeras outras funções que eu já falei, tá bem? Então, voltemos às estatísticas. Aí nas estatísticas está uma percentual lá em cima. Não adianta. Qual a melhor maneira de aferir desempenho? É por questões também, mas é por questões de todas as matérias e todos os assuntos, ou seja, simulados. Se nos simulados você tiver um bom desempenho em determinadas matérias, fatalmente você vai ter um bom desempenho na prova. Tudo bem? Até a próxima!